mulheres, temos superpoder. Quem deu esse superpoder pra gente? O próprio Criador. O próprio Criador deu para a mulher esse poder. Poder que, um dos poderes que só a mulher tem, por exemplo, é o de gerar vida. Nenhum outro ser humano tem esse poder, só a mulher. Então, assim, hoje nós sabemos que a estatística de relacionamentos que não deu certo é muito alta. É muito alta. Os números vêm aumentando cada vez mais. Muita violência doméstica. Eu cheguei a trabalhar na Defensoria Pública e peguei muitos casos de divórcio, né? Muitos pedidos de pensões. Já na época que eu estagiei, por exemplo, na Delegacia da Mulher, também eram muitos casos de, todos os dias, inúmeros casos de violência doméstica. E me pergunta se isso mudou de lá para cá. Não, nada mudou, infelizmente. Então, o que acontece é que nós precisamos parar de simplesmente acreditar que as coisas não têm jeito, simplesmente acreditar que os homens não prestam ou que não existe mulher de valor, porque existe sim. O que acontece é que os ambientes em que você está frequentando ou as pessoas com que você está se envolvendo são as pessoas que não te fazem enxergar que existe um caminho melhor. Quando eu estava vivendo uma vida que não era a vida que eu queria para mim, eu sempre olhava para fora. Então eu sempre olhava além, para poder enxergar algo que não estava ao meu alcance naquele momento. Então eu olhava para fora. Era assim que eu fazia. Quando eu não estava satisfeita com a vida que eu estava levando. Então, eu sempre fui uma pessoa inconformada. E essa inconformidade é justamente o que faz você buscar um objetivo na vida. Quando a gente tem uma inconformidade e junto com a inconformidade nós temos uma ação, isso vai fazer com que você potencialize o teu desejo e o teu poder de ser alguém melhor. Bom, eu tenho algumas histórias de vida, de superação, mas vou deixar para outro momento. O que eu queria, na verdade, passar com essa história que eu me lembrei do passado é a questão do poder. Como é importante você, primeiramente, acreditar que você tem o poder de mudar a sua história. Você tem o poder de mudar a sua vida, de não aceitar, de simplesmente se revoltar com a situação atual. Porque não adianta você reclamar, não adianta você reclamar com a amiga que também está passando pelo mesmo problema, tá? Porque às vezes a sua amiga também está passando pelo mesmo problema que você. Então fica as duas, uma reclamando para a outra, e ninguém resolve nada, vocês estão em um limbo. Então, muitas vezes a gente precisa ter um olhar diferente de quem já passou daquela fase, de quem superou aquele problema. E eu tenho facilidade de superar. Então, assim, eu meio que sou um camaleão. Eu entro em algumas situações, eu vejo que aquilo ali não serve para mim, então logo eu dou um jeito de sair. Eu sempre procuro um caminho. E muitas vezes, quando eu tenho que aprender algo, eu procuro aprender o mais rápido possível, para não ter que ficar preso àquilo ali. Uma coisa que eu sempre prezei na minha vida foi pela minha liberdade.
Eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro. Eu já ouvi isso, tá? E na verdade, amor, o que que a mulher gosta? A mulher gosta de segurança. A mulher gosta de liberdade. A mulher gosta de se sentir protegida. Ela não quer ter os seus filhos e depois imaginar que daqui mais um tempo eles não vão ter um teto sobre sua cabeça. Então, toda mulher, ela tá buscando um homem forte. Toda mulher, ela busca um homem que possa livrar ela de determinados perigos. E como eu sempre busquei na minha vida liberdade, autonomia de vida, então toda vez que alguma coisa me prendia ou era um motivo ali para eu poder ficar no limbo, eu sempre dava um jeito de me virar e sair daquela situação. Sempre foi assim. Eu sempre trabalhei, eu sempre criava algum produto para poder vender, alguma coisa para fazer dinheiro entrar na minha vida. Então, assim, eu acho que quando eu tinha por volta ali dos 5 anos de idade, eu não me lembro muito bem, mas acho que era por volta dos 5 anos de idade, a minha mãe já me colocava para trabalhar. E a minha mãe era uma ótima empreendedora, não tem estudo, tá? Semi-analfabeta. Mas ela já tinha essa visão empreendedora. Então, o que ela fazia? Ela fazia cocada de coco, né? De vários sabores, várias cores. E ela colocava os filhos para poder vender. E ela dizia para mim, olha, só volte para casa com a bandeja vazia. Então, ela me dava uma missão e eu cumpria. Eu não era nem louca de não obedecer à minha mãe. Então, ela já acabou me incentivando para esse lado empreendedor, né? Desde por volta aí dos 5 anos de idade. Então, a minha vida assim com empreendedorismo, acho que já estava dentro de mim, né? É uma habilidade natural que eu fui desenvolvendo e com o tempo, né, cada vez mais, porque assim, você precisa do dinheiro para poder você ter a sua liberdade. Então você vive num país, né, por exemplo, no Brasil, que sem o dinheiro você não faz nada. Você precisa do dinheiro para fazer tudo. Acho que não só no Brasil, mas em todo lugar que você for viver, mas tem lugar que é mais, principalmente quando o dinheiro é mais difícil de você conseguir. Então você acaba tendo a necessidade de cada vez mais você trabalhar muitas vezes dobrado, para poder ter o teu recurso, para poder conseguir, então, ter a tua liberdade, que era o meu caso. E eu tô falando isso porque quando eu decidi buscar o meu propósito com Deus, que eu queria, de alguma forma, quando eu comecei a ver todas as questões que as mulheres passam, porque não é fácil a vida a vida da mulher em si, ela não é fácil. E não é de agora que a vida da mulher não é fácil. Há muitos anos, décadas e centenas de anos que a vida da mulher não é fácil. Apesar de ter tido algumas mulheres que se destacaram, e foram poucas, mas que marcaram a história, né? A vida da mulher em si foi muito difícil. Mas por que isso? Porque a mulher, ela tem poder. Então alguém quis que essa mulher não demonstrasse, não fizesse com que sobressaísse esse poder. Então toda vez, aí para poder calar a boca das mulheres, para que elas não sobressaíssem, então elas foram muitas vezes censuradas, né? Como a gente sabe a história aí das mulheres, a luta pelos direitos da mulher, que, né, ainda tem muitos grupos que lutam até hoje pelos direitos das mulheres. Direito das mulheres em geral, direito das mulheres negras, direito de diversidade, direito de todos os tipos, né?
direito de sexualidade, escolher qual o tipo de sexo que você quer, né? Enfim, vários direitos. Pelo fato da mulher ser mais frágil, digamos assim. Enfim, desculpa. Então, é preciso uma consciência para que a gente mude essa história. Quando eu entrei num propósito com Deus para poder entender o que realmente Ele queria de mim, eu fiz um retiro, né? Por um longo tempo. Eu cheguei a ficar mais de 7 dias em jejum e oração, zero alimento, para poder descobrir o meu propósito. Na verdade, eu já sabia, né, o que era. Eu sabia assim, eu vou trabalhar com mulheres. Eu vou ajudar as mulheres. Só que eu não sabia exatamente em que área que eu ia ajudar as mulheres. Tá? Porque como eu trabalhei na área de violência doméstica, trabalhei na área de família como advogada, e eu sempre vi as mulheres com muita dificuldade nos relacionamentos. Muita dificuldade mesmo. Então, assim, para mim isso é inaceitável. Me revolta saber que existem muitos relacionamentos abusivos, muitos relacionamentos onde as mulheres não são valorizadas, né? Muitos relacionamentos que as mulheres tiveram que chegaram até a morte. Então, assim, a relação homem e mulher muito conturbada, muito difícil, porque um não entende a mentalidade do outro e as pessoas se casam, não sabem nem por que estão se casando. Aparentemente diz que tem um amor, que tem uma paixão, que tem uma química, né? Mas no fim das contas acaba terminando porque eles não sabem nem por que estão juntos, perdem o interesse um pelo outro, perdem a admiração um pelo outro, né? Muitas vezes a mulher não dá atenção devida para o homem não dá atenção devida para a mulher. E aí os dois cada vez começam a se afastar cada vez mais. Começam um colocar defeito no outro. Um vai colocando defeito no outro, começa a perder a admiração até que chega o fim. Mas não deveria ser assim. Esse vídeo tá ficando longo, hein? Não deveria ser assim. Por quê? Porque se a mulher ela soubesse o poder que ela tem, ela jamais teria um relacionamento que não tivesse um resultado de felicidade, tá? Se a mulher soubesse, tivesse consciência do poder que o Criador deu para ela, ela jamais teria um relacionamento infeliz. A mulher não foi criada, a mulher e o homem, não foi criada para ter um relacionamento infeliz. O que acontece é que as pessoas se uniram sem ter a mínima consciência de como seria um relacionamento. Um relacionamento precisa de entrega. Um relacionamento precisa de propósito. Um relacionamento precisa de intenção. Se o casal não tem a intenção de ficar juntos, se o casal não planeja permanecer junto, qualquer vento que vier vai abalar. Escolher estar junto é uma decisão intencional. Mas é só chegar e começar a namorar e conhecer e ter um propósito junto? Não. Existem várias situações. O que acontece é que as pessoas fazem curso de culinária, faz curso de TI,
faz curso de marketing, vou colocar os atuais, né? Faz cursos de idiomas, faz pilates, vai para academia, faz vários cursos. Tudo que ela quer aprender, uma habilidade nova, ela faz um curso. E aí eu pergunto para vocês hoje, existe uma escola de relacionamento hoje no mundo? Que eu saiba, não existe. Esse é o meu desejo, que tenha uma escola para poder ensinar as mulheres a encontrar o teu parceiro ideal, descobrir o teu propósito e viver o propósito juntos. Tem uma frase que diz: sozinha vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, a paixão é muito bom. Ter um sexo saudável no relacionamento é fundamental, é importante, mas isso daí pode ser desenvolvido. Não necessariamente você pode chegar já sendo expert em sexo, tá? O casal vai desenvolvendo isso junto, porque isso é intimidade. Não adianta ser ensinado como que vai ser o sexo de cada um, porque eles vão se descobrindo. O que pode se estudar ou indicar seria algumas técnicas, né, para poder despertar o desejo no outro. Mas a questão da intimidade, do prazer do casal, eles vão descobrir juntos, porque cada um casal é diferente. Cada um casal é diferente. Então não existe uma receita pronta de sexo. Ah, você tem que fazer assim ou você tem que fazer assado. Eles vão descobrir junto. Quanto mais tempo passarem junto, quanto mais intimidade tiver, mais esse casal vai ser um casal blindado. Blindado. Vamos ser um casal blindado. E quando a mulher, ela sabe quem é o seu parceiro, e o seu parceiro também sabe quem é sua mulher, não existe insegurança. Não existe infidelidade. Quando o casal sai juntos, a mulher tá tranquila, o homem também, porque ele sabe que aquela mulher é uma mulher que ele pode confiar. E a mulher também sabe que aquele homem é um homem que ela pode confiar. Por quê? Mas para isso precisa de um lastro, precisa de profundidade. Não se pode conhecer um parceiro de forma rasa. É preciso ter um diálogo claro. É preciso ter um conhecimento da linguagem não verbal do amor, de como que cada um manifesta o amor. Geralmente o homem não é muito de falar eu te amo. Mas, por exemplo, ele vai na rua e vê alguma coisa que lembra a mulher ou que ele pensou nela e ele chega em casa com um presente. Essa é uma das linguagens do amor. A mulher gosta que, geralmente, muitas mulheres, uma das formas de demonstração de amor é a atenção. Elas querem ser ouvidas, né? Mulher gosta de ser ouvida, ela quer falar tudo que aconteceu no dia e tal. Quando o homem já conhece a sua esposa, ele sabe e muitas vezes ele fica ali calado, só ouvindo essa mulher, né? E o vídeo tá ficando longo, hein? Então, demora um pouco para um casal construir uma relação. Eu sei que hoje em dia tá muito na moda. As pessoas por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. O que acontece é o seguinte: quando um guarda-chuva se quebra, normalmente o que a gente faz?
a gente joga fora e compra outro. Tem lugar que conserta. Eu sei que tem lugar que conserta. Mas eu já fui uma dessas pessoas. Quebrou, jogo fora, compro outro. E nas relações, o que acontece hoje em dia é justamente isso. Quebrou, deu ruim, as pessoas não querem mais consertar. As pessoas querem jogar fora. Não serve mais. E aí, sai duas pessoas frustradas, traumatizadas, cheio de coisas mal resolvidas, e vai o país, o mundo adoecendo com vários relacionamentos que não foram resolvidos e as pessoas vão levando os problemas para outros relacionamentos. E elas querem descontar, elas querem se vingar muitas vezes no outro parceiro. Olha o caos que está esse mundo. E tem ainda um movimento recente, eu não sei há quanto tempo que existe esse movimento feminista, que vou falar a verdade para vocês. Teve uma época que eu estava divorciada, tendo que cuidar dos meus 3 filhos. Eu também aderi a esse movimento, tá? Eu aderi a esse movimento. E era o movimento chamado as Mulheres Empoderadas. Por que as mulheres se empoderaram tanto? Eu já até comentei lá no meu Instagram. As mulheres se empoderaram por quê? Porque elas não encontraram mais, elas se frustraram nos seus relacionamentos. Se frustraram nos seus relacionamentos. Os homens não estavam mais com a sua polaridade masculina em alta, né? E as mulheres, agora com esse empoderamento que mulher não depende mais de ninguém, ela troca a lâmpada, ela troca o botijão, ela troca o chuveiro, a resistência do chuveiro, ela vai às compras, pega as suas sacolas pesadas, pinta a casa, faz trabalhos braçais que antes eram só os homens que faziam e as mulheres falaram, eu não quero nem saber, eu vou mostrar para eles que eu não dependo deles. E foi se criando isso na nossa mente. Não, você não precisa de homem, 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 você precisa só de você. Larga esse negócio de homem pra lá. Larga homem pra lá. Vai viver sua vida, vai fazer o que você tem que fazer, vai viver. Você é autossuficiente. E isso estava muito em alta, estava maravilhoso. Você passar um ano nessa vibe. Você é guerreira, você é poderosa, você é lutadora. Você vence, você pode mais. E ela se achando, né? E cada vez que essa mulher luta, mais luta. Vinha mais luta, vinha mais luta, vem mais luta. Porra! Que tanta luta essa mulher tem. Mas por que tanta luta assim? Termina uma, vem outra, termina uma, vem outra, termina uma, vem outra. E luta nunca acaba. Mas por quê? Porque a mulher começou a atrair essas lutas sem fim. Tanto que ela pediu esse empoderamento que começou a vir mais lutas e ela foi se empoderando, foi se empoderando. E os homens, como ela falou, eu não preciso de homem, e o homem começa pela sua, né, o homem tem uma intuição, ele começou a perceber que essa mulher estava se achando autossuficiente, então, o que acontecia? As mulheres encontravam sempre os homens com a baixa autoestima, com uma polaridade masculina em baixa. Ou seja, ele estava com a polaridade invertida. A mulher estava com a polaridade mais masculina e o homem com a polaridade mais feminina.
E as mulheres começaram a falar, só tem homem frouxo. Homem com medo de barata. Homem que se assusta fácil. Porra, fala sério, né? Pelo amor de Deus. Aí você olha e fala assim, ah, não dá. É por isso que eu vou e faço. Só que esse comportamento de cada vez que o homem tentar fazer alguma coisa, a mulher fala, não, deixa que eu faço, fez com que cada vez mais ele perdesse a sua força. Então, por isso que eu defendo assim, por mais que o homem, em algum momento, ele demonstre não estar com a tua polaridade masculina em alta, a mulher deve reafirmar para esse homem que ele é o fodão, que ele é o homem que resolve os problemas. Porque quando a mulher faz isso, ela vai trazer na mente dele ele vai resgatar a memória dele. Ele vai resgatar a essência dele, né? É como se fosse aquele caso do o leão começar a rugir, né? O leão que começa a rugir. O leão nasceu para rugir. Então, o homem nasceu para ter essa força, não para poder ser violento dentro de casa, mas para poder mostrar para a mulher que ele pode cuidar dela e que ela pode se sentir segura com ele. E eu tive um tempo assim que eu fiquei bastante preocupada em gravar vídeo, porque muito difícil você procurar apoio e as pessoas querem te colocar em caixinhas. Ah, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E eu falei, puxa vida, eu só queria ajudar as pessoas. Eu só queria que as mulheres soubessem que dá para ter uma vida feliz. Você não precisa viver uma vida infeliz. Se você está vivendo num relacionamento que você não é valorizada, você não precisa ficar nesse relacionamento que você não é valorizada. Se essa pessoa que está com você, ela nem sequer está comprometida com você, e você está esperando que ela venha se comprometer, ela nunca vai se comprometer com você, porque você simplesmente aceitou essa condição. Na tua cabeça, tu acha que ele vai mudar, mas na cabeça dele já era. Primeiro, que o homem, quando ele quer realmente ter um relacionamento com uma mulher, em pouco tempo ele já sabe. O homem é muito mais rápido que a mulher para decidir, né? Então, se você tá num relacionamento que o cara tá enrolando, relacionamentos que às vezes a pessoa tá com um cara que tem uma mulher que diz, ah, não larguei ela ainda porque não sei o que, conta uma historinha, balela, balela, balela. Você está perdendo o seu tempo. Você está com o cara errado. Quanto mais tempo você passar com esse cara, quanto mais tempo com o cara errado, é menos tempo de você estar com a pessoa certa. Entendeu? Então, você precisa tomar uma decisão. O que eu tenho para dizer é isso. Tome uma decisão. Se você tá com uma pessoa que você sabe que não é a pessoa que você quer para sua vida, você tá perdendo o seu tempo, perdendo o tempo dela. Cai fora. Recua. Tira um tempo para você. Outra coisa muito importante é quando você fica muito tempo em um relacionamento que fracassou, que acabou se rompendo, ou quando você fica muito tempo sempre em rodinhas de amigo. Você não para em casa para nada. Isso faz com que você... Eu vou ter que parar o vídeo, porque tá chegando gente.
Então, isso faz com que você não tenha o autoconhecimento. E você precisa tirar esse tempo para você se autoconhecer. Você precisa tirar um tempo a sós com você. Para você se autoconhecer. Sem autoconhecimento, é impossível você ser feliz com o outro. E você precisa desse tempo a sós com você.